Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Luciane, professora de História do IFMG Sabará, e eu tô aqui hoje para a gente mais uma vez responder uma questão de ciências humanas do Enem. A questão que eu trouxe dessa vez, né, é também da prova de 2019, né, que teve um vídeo anterior meu que a gente respondeu uma questão dessa prova, e eu tô optando por trazer questões de provas mais recentes, para a gente conhecer esse perfil desse Enem, tá? É uma questão sobre a história do Brasil e é uma questão sobre o período da independência. Eu trouxe ela até pensando que essa semana a gente tem o feriado 7 de setembro, já usa para refletir sobre a nossa história. E aí, vamos lá, né? Para a gente resolver essa questão, vou lembrar o que eu sempre falo, né? E o que eu falei naquele meu primeiro vídeo. Tem duas coisas que a gente tem que dar atenção primeiro. A primeira delas é a referência do texto. Observe que essa referência está me dizendo que esse é um texto de um livro cujo título é 1822, mas que é uma publicação recente, né, de 2010. Então, não é uma fonte histórica, não é um recorte de algo escrito na época que se passa o que está sendo relatado. Mais importante, ele já me dá na referência a dica do assunto que está sendo tratado. Vocês vão observar aqui no texto, em momento nenhum ele fala da independência do Brasil. Mas eu sei, pelo menos isso a gente precisa saber, né, galera? Que 1822 é o ano da independência do Brasil. Então, a referência já me dá a dica do assunto que está sendo tratado na questão. Tá vendo como é importante ler a referência? E depois o que eu vou fazer? Eu vou para o enunciado. Então, eu vou ler o enunciado para quando eu ler o meu texto, né? Eu saber exatamente o que eu estou procurando nessa leitura e não perder tempo, fazer uma leitura direcionada. Então, meu enunciado diz o seguinte: no processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático porque evidencia a. Eu grifei, né? Grifei não, eu coloquei em vermelho duas coisas aqui desse enunciado. O primeiro, o caso mencionado, está me indicando que a informação que eu preciso está na informação que vai ser trazida pelo texto. E o segundo é que ele é emblemático porque ele evidencia algo, ele mostra algo, ele expõe uma característica, né? Não é necessariamente a consequência desse ato, mas aquilo que está sendo exposto a partir desse caso, beleza? A partir daí, a gente vai ler o enunciado. Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência. Nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, decidiu se alistar às escondidas. Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. Eu grifei agora sim duas informações muito importantes nesse texto. Primeiro, ele está me dizendo, né, que havia uma proibição de que mulheres participassem dos batalhões, mesmo os batalhões de voluntários que estavam nesse momento lutando para expulsar os portugueses da Bahia, né? A gente ouviu muita história do 7 de setembro como um grito no Ipiranga, mas na prática houve guerra de independência em várias regiões do Brasil. A última, porque os portugueses que estavam nessas regiões, eles resistiam a aceitar o fim do Brasil enquanto, né, uma colônia dependente de Portugal. A última, né, o último lugar onde essa guerra demorou por mais tempo, onde ela terminou e finalmente a resistência portuguesa foi vencida, foi no meu país, Bahia, né, onde houve uma guerra de independência em 2 de julho de 1823, veja bem, no ano seguinte à independência, a gente vai ter, né, um ponto, um momento em que os brasileiros, né, eles vencem os portugueses que ainda resistiam, expulsam esses portugueses resistentes à independência do território brasileiro. Isso é uma parte muito importante da nossa história e mostra, né, esse desejo de independência que já aflorava na nossa população. Enfim, uma pequena revisão bem breve, só para contextualizar vocês sobre do que momento que a gente está falando, né? E aí, esse texto está me dizendo de uma moça, né, de uma mulher, Maria Quitéria, que tinha muita vontade de lutar pela independência do Brasil, né, contra os portugueses. E que para isso, por na época isso ser proibido às mulheres, ela precisou se vestir de homem e aí sim se incorporar às fileiras brasileiras, né, com o nome de Soldado Medeiros, que inclusive, curiosidade, era o nome do cunhado dela, né, o marido da irmã dela, que emprestou a roupa para ela ir para a guerra e ficou lá escondido, bonito. Brincadeiras à parte, eu lembro que vários alunos meus comentaram que essa questão ficou muito em dúvida entre a A e a B. Então eu vou focar a minha resolução nessas duas e depois eu explico por que as outras três estão erradas, beleza? Então vamos lá. A A me diz o seguinte, me diz que esse caso mencionado aqui, ele evidencia a rigidez hierárquica da estrutura social. Traduzindo, ele está me mostrando
que havia uma hierarquia na sociedade, né, onde algumas pessoas tinham acesso a algumas coisas, outras não, e que essa hierarquia ela era rígida, ela era muito difícil de ser quebrada, né? Que hierarquia é essa? A hierarquia que dizia que as mulheres eram incapazes, por exemplo, de serem militares, de lutarem numa guerra de independência. Então, isso é uma hierarquia, uma estrutura social, né, que hierarquiza a mulher enquanto inferior e incapaz de lutar numa guerra, e o homem como tendo essa possibilidade. E isso era rígido. Era tão rígido, tão difícil de mudar, que Maria Quitéria precisou se vestir de homem, cortar o cabelo, esconder as partes do corpo dela que demonstravam que o corpo era feminino, para poder ir lutar na guerra. Nem ela conseguiu quebrar essa rigidez. Então, evidencia que naquele momento a sociedade era daquele jeito. Então, acertei a letra A. A letra B confundiu muita gente, por quê? Porque fala que evidencia a inserção feminina nos ofícios militares. Na verdade, a Maria Quitéria vai ser uma grande pioneira e, graças a ela, vai começar a abrir a possibilidade de que mulheres adentrem, né, a carreira militar. Mas isso é uma consequência do ato de Maria Quitéria, que é um ato dentro de uma sociedade hierárquica rígida, né? E o que a questão me pede não é a consequência, o que aconteceu depois disso que Maria Quitéria fez. Ela me pede o que essa questão me evidencia daquele contexto histórico, o que ela expõe daquela realidade, né? E ela não expõe uma inserção feminina. Ninguém aceitou Maria Quitéria, só aceitaram Maria Quitéria depois que ela lutou um tempo como homem, mostrou que era valente, corajosa, guerreira, e aí perceberam que ali, na verdade, era uma mulher. E aí, nesse momento, aceitaram ela naquele ambiente militar, mas a aceitação feminina de mulheres dentro dos ofícios é uma coisa muito posterior, né? Incentivada por esse ato heróico de Maria Quitéria. Então, a questão chave aqui é o que está sendo evidenciado daquele momento histórico, e por isso a minha alternativa correta é a letra A. Só para não ficar em dúvida, a letra C vai me dizer adesão pública dos imigrantes portugueses. Não, né, gente? Maria Quitéria estava indo lá para matar português. Então, nenhum imigrante português vai aderir publicamente à guerra de independência. Inclusive, não tem nada falando disso aí no texto, né? A letra D, flexibilidade administrativa do governo imperial. Nada no texto que é relacionado a questões administrativas, a questão de governo, né? Lembrando, eu preciso pensar nesse caso mencionado. E lembrando também que ela não teve autorização do governo para ir lutar a guerra, porque o que poderia demonstrar uma certa flexibilidade, entendeu? E a letra E, receptividade metropolitana aos ideais emancipatórios. Isso não evidencia receptividade metropolitana, até porque vamos lembrar que metrópole é Portugal, né? Isso evidencia exatamente o contrário, que Portugal, a metrópole, ela estava tão insatisfeita com os ideais emancipatórios de libertação, de independência, que ela, né, alimentou, inclusive, com armas e com dinheiro, esta resistência portuguesa aqui no Brasil contra a independência. Então, a nossa alternativa certa, é a alternativa A. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, tenha dado para entender. Qualquer dúvida ou qualquer questão que vocês queiram que eu responda, manda aí no formulário, no link que está aqui embaixo do vídeo. Um abraço e bom feriado de 7 de setembro para vocês.